Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredo de Deus. Eu sou Elaine. Vamos seguir com mais um vídeo da série Revelação do Anticristo. Hoje falaremos sobre como ficou a igreja após Constantino. A igreja se funde a Roma, às pernas de ferro da estátua da visão de Nabucodonosor. Agora, igreja e política andam juntas. Um sistema político com uma linhagem de grandes impérios sucessórios que teve por fé deuses estranhos. E agora, esse governo se une à Igreja de Cristo, onde a igreja é tipificada pelo barro, a semente humana, de onde Deus formou o homem para ser sua imagem e semelhança, e soprou seu fôlego divino e nos fez morada do Espírito Santo de Deus. Em 381 d.C., o imperador Teodósio, com o Edito de Tessalônica, torna a fé cristã a fé oficial do império. No final do século, o imperador Teodósio estabeleceu a divisão definitiva do império: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla. O Império Romano do Ocidente entra cada vez mais em decadência, com problemas administrativos, militares, econômicos e sociais, e acaba sucumbindo de vez com as invasões bárbaras. Já no Império do Oriente, o cristianismo acaba ganhando mais força, e é quando Leão I começa a ser chamado de Papa. Então começa a Era dos Papas. A palavra Papa significa papai, onde foi criada essa ideia de que o Papa era substituto de Jesus. A Igreja Romana sofre alguns golpes na história, como o surgimento do Islã, que conquista grande parte do mundo de sua época. Isso trouxe consequências terríveis aos cristãos. Mas com o tempo, o avanço do Islã foi contido e a igreja voltou a crescer. Houve também muita corrupção dos papas, onde o papado era usado como manobra política e muitos deles foram assassinados envolvidos em intrigas e rivalidades. Enfim, o papado se resumia em poder e riqueza. Em 1054 d.C., houve o Grande Cisma, que foi a separação da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Houve algumas desavenças entre si e ambos os papas descomungaram um ao outro, assim cada um seguiu seu próprio caminho. Depois aconteceram as Cruzadas, e foi uma série de investida militar para reconquistar Jerusalém, do poder do Islã que havia tomado o poder dessa região. Também conhecida como a Guerra Santa, seguindo o mesmo lema que o próprio Islã prega, que é vale dure para a guerra em nome de Deus, e quem lutasse por essa causa teria perdão total de seus pecados, e iriam para o céu, semelhante aos que eles combatiam que lutavam contra o cristianismo, em nome de seu Deus, a fim de obterem a salvação. Houve muitas outras coisas que afetaram a igreja, como a peste negra, a era da renascença, onde a ciência questionou muito o poder da igreja, e o homem se tornou o centro do mundo, se desprendendo das questões espirituais para seguir seus próprios caminhos. A igreja estava mergulhada em corrupção e já não estava sendo bem vista pelo povo. Nessa época surgem os pré-reformadores, que eram pessoas da própria igreja, como bispo, padres e monge, que se levantaram contra a corrupção na igreja e debatendo questões como salvação e autoridade do Papa. E por conta disso, muitos deles foram mortos pela igreja por suas ideias. Em 1517, o monge Martinho Lutero traz a reforma protestante, quando ele, cansado de carregar tanta culpa e dor pelos seus pecados que por si só não conseguia se livrar desse fardo. Então, um dia ele tem um verdadeiro encontro com Deus, quando a mensagem da cruz lhe é revelada, e ele passa a entender que ao voltarmos para Cristo, ele nos declara justo, pois seu sangue nos justifica de todo o pecado. Ao confiarmos em Cristo, a sua justiça vem sobre nós através da fé. A justiça não vem do pecador, mas sim daquele em quem o justifica, que é Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Martinho Lutero era contra a corrupção da igreja. Assim, ele escreve as suas tão famosas 95 teses e as fixa na porta da igreja, no intuito de haver um debate sobre estas questões. Mas esse assunto acabou se espalhando, e o papado foi duramente contra as suas ideias, o que levou à sua excomunhão. Enquanto Martinho Lutero questionava a própria salvação, Ulrico Zwinglio, um padre que também ao estudar a Bíblia chegou às mesmas conclusões de Martinho Lutero, rompe com a Igreja Católica e começa uma reforma protestante em Zurique. Mas a visão teológica entre Zwinglio e Lutero tem algumas divergências,
Enquanto a maior preocupação de Lutero era a salvação de sua alma, Zwinglio tem uma visão racionalista e humanista, e sua maior preocupação era de como o povo seria salvo. Ulrico Zwinglio morre em batalha defendendo a fé protestante, e sua luta leva ao direito de liberdade de escolher professar a fé católica ou protestante na Suíça. João Calvino, um dos principais líderes da Reforma Protestante, contribuiu muito para o protestantismo, mas também sobre a vida social e política. Criador da primeira teologia sistemática protestante, seu sistema teológico bíblico é conhecido como calvinismo. Durante a Reforma Protestante, surgem os anabatistas. Esse grupo ansiava por uma reforma mais radical do que buscava Calvino e Lutero, e ficaram conhecidos por esse nome por rebatizar os fiéis, pois não aprovavam o batismo infantil, por crerem que o verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Com a Reforma Protestante, os valores de Cristo são resgatados, e onde a justiça de Deus vem através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e não através das obras. Estes reformadores trazem o trono da razão, que antes era dado à figura do Papa, para as Escrituras, pois ela sim é inerrante e conduz a Cristo. Com todas essas mudanças, a Igreja Católica não ficou calada e se levantou para dar uma resposta a fim de barrar o protestantismo que vinha crescendo cada vez mais. Então, ela traz a Contra-Reforma, período que vamos conhecer no próximo vídeo. Ficamos por aqui. Obrigada por ter me acompanhado em mais esse vídeo. Até mais!